Ora, bem-vindos à casa do Senhor. Welcome to the house of the Lord. Please stand up, please. Vamos pôr de pé, começar a oração. Nós convidamos as pessoas que estão ouvindo pela internet. Abençoe, que este serviço seja realmente uma bênção. Those who are watching to the internet, God bless you. And may this service be a blessing for you as well. Heavenly Father, we rejoice this morning that we had the privilege to be here today. Querido Pai, nós nos regozijamos esta manhã de termos o privilégio de estar aqui na tua casa. And we thank you that even though we don't deserve it, yet you allowed your only Son to come to this world to be our Savior. E muito embora nós não merecemos, tu permitiste que o teu único filho viesse a este mundo para ser o nosso Salvador. We thank you that He showed to us who God is. E nós te agradecemos que Ele nos mostrou quem é Deus. Not only a mighty God, but a loving God. Que é um Deus supremo e um Deus amoroso. We thank you for your patience and for your mercy. Nós te agradecemos pela tua paciência, pela tua misericórdia. And we thank you that Jesus Christ showed to us that we have to be servants instead of being masters. E te agradecemos porque Jesus Cristo nos mostrou que nós devemos ser servos ao invés de sermos mestres. Help us to follow in His steps. Ajuda-nos a seguir as suas pisadas. Heavenly Father, we commit into your care those among us who are elderly and who are sick. Querido Pai, nós entregamos ao teu cuidado aqueles do meio de nós que são já com uma idade avançada e aqueles que estão doentes. We ask that you bring healing according to your will. E traz a cura aos seus corpos de acordo com a tua vontade. We do pray for the missionaries that we support, that you encourage them. Ser com os missionários que esta igreja suporta, Senhor, e encoraja-os. Protect them from the attacks of the enemy. E protege-os dos ataques do inimigo. And use them in the ministry for your glory. E usa-os no ministério para a tua glória, Senhor. Help each member of this church to follow you and to be a good example to others. Ajuda cada membro desta igreja a seguir-te a ti e a ser um bom exemplo para os outros. Help us to have a heart full of your love and mercy. Ajuda-nos a ter um coração cheio do teu amor, da tua misericórdia. And may the presence of God be quite powerful this morning in this place. E que a presença de Deus seja poderosa esta manhã aqui neste lugar. We be with the Sunday school teachers who will be teaching the Word of God. Ser com os professores da escola dominical que vão ensinar as classes. And be with me as I teach your Word. May your Spirit guide me in your thoughts. E ser comigo que vou dirigir aqui o estudo, a mensagem, Senhor, que o teu Espírito possa guiar os meus pensamentos e as minhas palavras. May this service bring glory to your name. Que este serviço possa trazer glória ao teu nome. We ask this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. You bring life to
história de uma memória para poder fazer com essa. Behave, okay, buddy? Obrigado, meu Pai, porque pões no nosso coração o podermos dar um pouco daquele tanto que nos dás diariamente, Senhor. Que seja usado para a tua obra e para, de facto, trazer mais almas a ti, Senhor. Em nome do Filho amado, te peço e agradeço. Amém. Amém. Portanto, sendo assim, posto isto, vamos então colocar de pé para louvar ao Senhor com o hino Novo Nascimento. Sendo assim, vamos ler 2 Reis. 2 Reis. Reis 7, do versículo 1 ao 20. E diz a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos connosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, também somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios,
E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel levou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, as leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestidos, e foram, e se esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e se esconderam. E a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos se esperarmos até à luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa ao rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam antes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber que é o Círio nos fizeram. Bem sabem que ele se lhes faria dos estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos à cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que são como todos a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já faleceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou para os exércitos dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram, pois, eles até ao Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestidos, de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme dizia a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta do capitão, em cuja mão se encostava. E o povo o atropou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem que Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer conforme essa palavra? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém. Eu pastor para trazer a mensagem. Portanto, irmãos, vamos estar a nossa Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 7. E o título da mensagem de hoje é o seguinte: eles viram, mas estavam cegos. Este título é retirado das palavras que o profeta disse ao capitão, que duvidou da profecia que Deus anunciou através do profeta Eliseu. Qual foi a profecia? Reparem bem o que lemos em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha fará por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Qual é o contexto desta profecia, irmãos? Se nós formos ao capítulo 6, de 2 Reis, nós vemos que Deus estava castigando o povo com fome. Deus usou o exército da Síria para rodear a cidade de Jerusalém. Ninguém podia entrar nem sair. E milhares de pessoas estavam lá dentro, cheios de fome. A comida estava faltando e alguns já tinham morrido. O rei, em vez de arrepender-se dos seus pecados, e o próprio povo estava dentro da cidade, em vez de arrepender-se dos seus pecados, porque estavam cometendo idolatria, eles deixaram a Deus e estavam adorando os ídolos
as outras nações. E Deus estava castigando a nação por causa disso. E eles não viram com os seus olhos que Deus estava castigando eles. Estavam cegos. O próprio rei, lemos que acusou o profeta Eliseu de ser o culpado da fome que estava naquela cidade. E que Deus estava culpado. Não era ele, Deus estava culpado. Mandou até um mensageiro que queria matar o profeta Eliseu. Tal era a cegueira do homem, que não compreendia, estava pecando contra Deus. E Deus, sobrenaturalmente, para proteger o seu servo, deu uma profecia, que lemos aqui, que havia de enviar suficiente comida para eles poderem comer. O capitão ouviu esta profecia e duvidou. E disse ao profeta, o que lemos aqui no versículo 2. Porém, o capitão, em cuja mão o rei se gostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? O homem duvidou. Como é que agora vai ter tanta comida para dar comida a milhares de pessoas aqui na cidade? Mesmo se Deus abrisse as janelas do céu, será que realmente a comida seria suficiente para saciar a fome das pessoas? O homem duvidou. Tinha olhos, tinha ouvidos, ouviu a palavra de Deus, mas não compreendeu. Estava cego. E o profeta deu uma outra profecia. Reparem bem a profecia. Eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Tu estás a duvidar, mas vou fazer uma coisa. Tu vais ver com os teus olhos físicos, mas não vais comer nada. Vais morrer. Ora, eu lendo essa profecia, Deus me tocou. Devia ensinar esta mensagem a vós. Viram, mas estavam cegos. Vamos examinar como é que Deus cumpriu esta profecia. Começando no versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos nós, pois agora iremos connosco no real dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Ora, Deus tocou o coração destes 4 homens que estavam também padecendo à fome. Não podiam entrar na cidade porque ninguém os queria lá. Eles eram leprosos e naquele tempo a lepra ainda hoje é uma doença que é contagiosa e ninguém quer ficar leproso. E então eles começaram a pensar: se nós ficarmos aqui, eles não podem lá entrar, eles não têm comida, não há comida, nós vamos morrer ou lá dentro ou cá fora, a gente vai morrer. Por que é que nós não vamos então tentar falar com as pessoas lá do exército da Síria? E se eles quiserem matar a nós, morremos. Mas se quiserem dar comida, pronto, temos comida. Deus tocou o coração dos 4 cegos para irem ver o exército. Deus já sabia o que é que eles iam ver. Então eles foram, como no versículo 5, levantaram-se a crepúsculo para irem ao real dos sírios. E chegando à entrada do real dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Ficaram surpreendidos. Porque o Senhor fizera ouvir no real dos sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel pregou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Quer dizer, Deus usou o próprio exército da Síria para castigar a nação que estava dentro da cidade de Samaria, castigar o rei. E agora Deus vai usar a própria exército da Síria para dar comida ao povo. Mas antes que isso aconteça, eles tiveram-se lá para fora. E sobrenaturalmente fez um milagre. Deus fez ouvir o ruído de um grande exército
para atacar a eles. Pensavam que ia atacar a eles. Ouviram o ruído, tudo, ficaram cheios de medo. Fugiram todos, à pressa, para morrer. Deixaram comida, tudo ali. Ouro, riqueza, tudo ficou ali. E eles fugiram completamente. Quando os leprosos chegaram lá, repararam, ninguém está aqui. Entraram numa tenda, comeram, disseram fome, tomaram o ouro, o prato e esconderam até aquilo tudo noutra tenda, foram a outra tenda. E depois Deus tocou o coração deles. Reparem bem. Para avisarem o povo que estava morrendo à fome. Temos comida. Reparem bem. Versículo 7. Eles levantaram e fugiram num crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos arreal como estavam e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, eles, estes leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, tomaram ali prata e ouro, e vestidos, e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. Deus tocou o coração dos leprosos, isto não é bom. A gente está aqui a comer comida, mas a morrer à fome. Nós não podemos estar a fazer isso, isto não é justo. Vamos anunciar a eles, há comida para toda a gente. Versículo 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros e os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que espremeados estamos. Pouco saíram do arraial, a esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entremos na cidade. Quer dizer, o próprio rei não creu na boa notícia dos leprosos. Pensou: isto é uma armadilha. Para ver se abriram as portas, depois o exército entra cá dentro e conquista a cidade. Ficou com dúvidas que Deus realmente tinha feito aquilo. Versículo 13. Então um dos servos respondeu e disse: toma-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui, dentro. Quer dizer, os cavalos já tinham morrido, já tinham corrido os cavalos, está bem? Só ficaram 5. Vejam a fome que estava ali. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já apareceram, muitos já tinham morrido, e enviamos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército de sírios, dizendo: ide e ver. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos de aviamentos, quer dizer, comida, e que os sírios, apressando, se lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e viu uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme à palavra do Senhor. Deus cumpriu a sua profecia. E puseram o rei à porta do capitão, em cuja mão se encostara. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falava o homem de Deus. Outra profecia foi cumprida. O que falou quando o rei dissera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, poder-se-ia fazer conforme esta palavra? E eis que ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim sucedeu, porque todo o povo o atropelou à porta e ele morreu. Isto é o contexto, como Deus deu comida, através do próprio exército que Deus enviara para castigar a nação. E agora Deus usa o próprio exército que Deus enviara para castigar a nação, para dar comida
às pessoas que estavam morrendo à fome dentro da cidade. Quais são lições que aprendemos aqui, afinal? A primeira lição, irmãos, é que os que estão espiritualmente cegos não podem ver a Deus, nem as obras de Deus, nem as bênçãos de Deus. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Têm uma mente que Deus lhes deu, mas estão mortos espiritualmente. Eles não compreendem as coisas de Deus. Jesus disse que larga é a porta que leva à perdição e muitos entram por ela. Que estreita é a porta que leva à vida e poucos a acham. A maioria das pessoas, irmãos, tem os seus olhos cegos. Veem com os olhos, mas não veem espiritualmente. Têm os seus ouvidos, ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem o que ouvem. Têm uma mente, mas não seguem a Deus. Estão cegos. Só uma minoria é que realmente Deus abriu os olhos para verem e ouvidos para compreenderem e uma mente para seguir a Deus. Só uma minoria é que entra pela porta estreita que leva à vida eterna. Reparem que o capitão ouviu a profecia com os seus ouvidos. Ele ouviu a palavra de Deus, mas não creu. Ele começou a usar os assassinos, mas como é que isso agora vai acontecer? Mesmo se Deus abrisse as janelas do céu, não havia comida suficiente para dar comida a estas pessoas. Estão milhares de pessoas aqui. O homem não creu na palavra de Deus. Tinha ouvidos, mas não compreendeu nada. Ele viu com os seus olhos Deus dar comida a milhares de pessoas. Ele viu. Mas estava cego. O homem morreu. Como Deus disse, tu vais ver, mas vais morrer. Tu não crês na minha palavra. Reparem que o rei Jorão, ouviu com os seus ouvidos a palavra de Deus, foi arrependido pelo profeta Eliseu no passado. Ele e a nação inteira foram compreendidos pelo profeta Eliseu, mas estavam cegos. Os seus ouvidos que ouviram a palavra de Deus, eles não entenderam e entregaram-se à idolatria, tanto o rei como a nação. E Deus os castigou por causa disso. E sabe, irmãos, que Deus deu comida a eles sobrenaturalmente. Eles viram com os seus olhos Deus dá comida a eles todos. E sabe que aquele rei e aquela nação, depois de terem comido o jantar que Deus lhe deu, eles não buscaram a Deus. Voltaram-se outra vez para a idolatria. Viram com os olhos o poder de Deus. Viram o milagre enorme que Deus fez. Mas estavam cegos. E não seguiram a Deus. Não foram obedientes a Deus. Deus tem mostrado ao mundo inteiro as suas obras e a maioria não segue a Deus, não quer a Deus. É o que estamos a ver nos nossos dias, irmãos. Há falta do temor a Deus. Os valores morais estão invertidos completamente agora. O que é verdade, eles seguem mentira. O que é mentira, eles aceitam. É o que está a acontecer nos nossos dias. Tem olhos, mas não veem nada. Tem ouvidos, mas não veem nada. Tem uma mente, não compreendem nada. Vamos ler o Salmo 19. Salmo 19. As palavras que Deus usou através de David.
Os céus manifestam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagens e fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra. E as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Que vemos Deus revelando-se ao mundo inteiro o seu poder e a sua glória. Ninguém tem desculpa. Você pode estar na parte do norte do planeta e pode ver as estrelas, a lua, o sol, as montanhas, os mares. Tudo isso aponta para quem? Para Deus. São obras que Deus pôs à frente das pessoas para que eles vejam: eu criei tudo isto. Será que as pessoas temem a Deus? Seguem a Deus? Não. Você vai para o sul do Ártico, também a mesma coisa. Vê as mesmas coisas os que viram da parte do norte. Vá para a África, eles veem tudo. Para a Ásia, veem tudo. A América do Norte, a América do Sul, veem tudo. Não há nenhum lugar na Terra que as pessoas não possam ver a glória de Deus. Deus pôs as suas evidências da sua presença, do seu poder para toda a gente. Ninguém te desculpa. Mas as pessoas, a maioria, não segue a Deus. Tem os olhos cegos. Tem olhos, mas não vê nada. Eu estudei, irmãos, em duas universidades. Aqui na cidade de Toronto, estudei há alguns anos. Estudei na York University. Falei com vários professores, homens inteligentes, mas cegos. Ensinando aos alunos: Deus não existe. Deus não existe. E eu ficava a olhar para eles, pasmado. Homens com tanta inteligência, negando Deus. Vendo as obras de Deus à sua frente e negam a Deus. Irmãos, este relógio está aqui, feito, criado por certos homens. É bem complexo. Se alguém me disser que isto aconteceu por acaso, eu tenho que dizer: este homem é um idiota. Como é que este relógio veio por acaso? Alguém teve que criar e fazer, inventar. É tão complexo. Como é que um cientista pode ver este universo tão complexo? Feito tão perfeito. Os irmãos sabem que o Sol, se estiver mais longe da Terra, ninguém pode cá viver. E se o Sol estiver mais perto da Terra, ninguém pode cá viver. Sabe que a Terra está inclinada a um certo ângulo para a gente poder viver aqui na Terra. Só isso é suficiente para um cientista ver. Alguém teve que ver isto. Temos olhos para ver, irmãos. Ouvidos para ouvir. Só isso é suficiente para mostrar alguém viu isso. Isto não é um acaso. Isto não é um acidente. Mas os idiotas, irmãos, que são idiotas mesmo, loucos, dizem aos estudantes: Deus não existe. O que está aqui no mundo foi um acidente que aconteceu, mais nada. As pessoas estão bonitas, Deus não existe. Os pássaros a voar, Deus não existe. Os peixes que Deus criou, Deus não existe. Deus dá ar para nós respirar, Deus não existe. Idiotas, mais nada. Estúpidos. Ensinar aos nossos jovens que Deus não existe. E Deus no céu vendo as pessoas a serem mentiras. É blasfémias, não é nada. É a razão que este mundo agora está sendo castigado por Deus. Está sendo castigado, irmãos. E cada vez fica pior. E Deus castigou a geração porque viu os sinais todos que Deus estava fazendo e Deus estava negando aquilo que os olhos viram e os ouvidos ouviram. Reparem bem o que lemos em Salmo 14. O Salmo 14.
Versículo 1. Disse o nécio ao seu coração, no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Está a ver? Disse o nécio no seu coração. Olha o nécio sentido. Disse o estúpido, o louco: não há Deus. No capítulo 5, Salmo 103, diz a mesma coisa. O louco disse: não há Deus. Agora vamos o que lemos em Romanos capítulo 1, irmãos. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo citou o Salmo 19 e escreveu estas palavras ao mundo que antigamente existia na Grécia, em Roma, aos egípcios, à Babilónia, à Síria e a todas as nações que existiam. Estas palavras foram escritas para todas as pessoas, para o mundo inteiro. E reparem bem o que ele escreve em Romanos capítulo 1 e versículo 18. Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Deus está zangado. E porquê? Da injustiça dos homens que têm a verdade é injustiça. Quando o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem. Quer dizer, Deus fez tudo de maneira que a gente pode ver com os nossos olhos, a gente pode ver o poder de Deus e a glória de Deus. No entanto, como a sua divindade se entende e se claramente se vê, para as coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, para que não há ninguém que diga uma desculpa, ninguém me disse nada. Ninguém me avisou que Deus é que existe, criou. O próprio Deus deu tanta evidência da sua existência que ninguém tem desculpa para nada. Versículo 21. Por enquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se quê? Loucos, estúpidos. É o que isso significa. Idiotas. Dizendo que eram inteligentes, com estudos, afinal são idiotas. São estúpidos. Porque negam as evidências que Deus mostra ao mundo inteiro da sua existência e do seu poder. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem uma mente e não compreendem. João, capítulo 1, versículo 10, diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus tornou-se homem. Deus tomou a forma de um homem, na pessoa de Jesus. Eles viram o próprio Deus da terra. Pilatos viu Jesus com os seus olhos e riu-se dele quando Jesus disse: porque és tu o rei dos judeus. E ele disse: tu o disseste. Tu és o rei mesmo. Tu o disseste. Rei de quê? O meu rei não é deste mundo. Ele riu-se de Cristo. O rei Herodes, Jesus que compareceu perante ele, riu-se de Cristo. O rei Herodes. E ao ouvir Jesus ter feito milagres, queria ver um milagre também. Jesus não fez nada para ele, riu-se dele. Os líderes da nação de Israel esclareceu-se de Cristo. O mundo viu Deus na terra. Pilatos representava o Império de Roma e viu Jesus, mas não creu. A própria esposa disse: eu tive um sonho terrível. Toma cuidado com esse homem. Ele ouviu o próprio Deus falando à esposa dele. Ele não ouviu. Não ouviu.
condenou Cristo, sabendo que era homem inocente, estava por condenou. Os líderes religiosos que liam a Bíblia ensinavam a Bíblia às pessoas, descansando-se de Cristo e prepararam a morte dele. Viram os milagres que ele fez. Não creram. Veio para os seus não o receberam. Veio para a nação de Israel, estava à espera do Messias. Eles viram os sinais das profecias ser cumpridos à sua frente. Quando Jesus entrou em Jerusalém, estava montado num jumentinho. Sabe que essa profecia está no livro de Zacarias? Milhares de pessoas viram Cristo cumprir a profecia. Os líderes religiosos a dizer a Jesus: manda-os crucificarem a boca. E Jesus disse: se eles não falarem, entre as próprias pedras se levantarão e dirão quem eu sou. Mas estavam cegos completamente. Viram, mas não compreenderam nada. Viram os milagres que Jesus curou. Pessoas. Estava escrito em Isaías que ele ia curar as pessoas. Mas eles leram na Bíblia, mas não compreenderam nada. Os próprios líderes religiosos estavam esquecendo de Cristo, ouviram as palavras de Jesus dizer: meu Pai, por que nos amparaste? Onde é que isso está escrito? Salmo 22, versículo 1. Uma profecia. Ouviram a profecia e não compreenderam que Jesus estava cumprindo aquela profecia. As próprias pessoas tomaram os seus vestidos e dividiram sortes por eles. Estava escrito na Bíblia. Estava escrito que ele ia ser crucificado, Salmo 22. Estava escrito. Ferir as suas mãos e os seus pés. Estava escrito. Eles vendo Cristo pendurado com as suas mãos, com os pés ali, não compreenderam. Esta profecia está no Salmo 22. Não compreenderam. Salmo 40 diz lá claramente que Deus não está interessado nos sacrifícios de animais, naquilo que Jesus havia fazer. Eles leram aquele salmo, não compreendiam nada. Os próprios discípulos de Cristo, não compreendiam as Escrituras que falavam da sua morte e ressurreição e do significado da sua vinda aqui à Terra para eles. Não compreenderam. Foi preciso Deus, foi Jesus abrir os olhos deles para compreenderem aquelas palavras. Reparem o que lemos em Mateus capítulo 11, irmãos. Mateus capítulo 11. Para nós compreendermos, temos que Deus tem que abrir os olhos de nós. Se Deus não abrir os olhos, ninguém compreende nada. Mateus capítulo 11 e versículo 25. Naquele tempo, respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor, nos céus e na terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e já revelaste aos pequeninos. Reparem bem. Jesus, dando graças ao seu Pai, que ele ocultou o significado da sua vinda aqui à terra e de quem ele era, aos entendidos que pensavam saber o mundo. E a revelou àqueles que o povo pensava não são significantes. E revelaste aos pequeninos. Pedro, João, Tiago, qual era a ocupação deles, irmãos? Pescadores. Eles sabiam ler e escrever, mas é só isso. Não tinham estudos. Os líderes religiosos da nação tinham estudos. Liam a Bíblia. Traduziam, escreviam os livros da Bíblia. Ensinavam a Bíblia às pessoas. Mas não entendiam nada. Estavam cegos completamente. Jesus disse acerca deles: raça de víboras, quem os ensinou a fugir de ira futura. Os seus cegos, ensinando a cegos. Cegos. Foi as palavras que João Batista disse. Raça de víboras. Agora reparem bem o que Jesus diz aqui, versículo 27.
capítulo 11, versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te prova. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho que o quiser quê? Revelar. Está a ver? Eu dou graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim, irmãos, e que revelou a mim quem Jesus era. Que ele era o meu Salvador. Foi Deus que abriu os meus olhos. Não fui eu que entendi por mim próprio. Foi Deus que abriu os meus olhos. E se você está aqui hoje, nesta igreja, irmãos, e compreende o caminho da salvação, pode ter uma certeza. Não foi você que entendeu isso. Foi Deus que abriu o seu coração. Para você compreender. Se não fosse Deus abrir o vosso coração, você nunca estava aqui. É preciso que Deus abra o seu nome e o seu coração. Muitos estão chamados, mas por quê? Escolhidos. Reparem que lemos em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, irmãos. E o versículo, começando no versículo 33. Espera aí. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 e versículo 13, 17. Por isso lhes falo por parábolas, porque os vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendem com o coração, e se convertam, e os curem. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Aqui está Jesus dizendo: vocês estão cumprindo a profecia que está escrita no profeta Isaías. Vocês têm olhos, mas não têm nada. Têm ouvidos, mas não ouvem. Mas aos próprios discípulos disse: mas vocês ouvem e compreendem quem eu sou. Vamos a Mateus capítulo 16, irmãos. Capítulo 16. Jesus faz uma pergunta, faz um exame aos apóstolos: quem diz os homens que eu sou? E eles disseram: bem, uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que tu és um profeta, Jeremias. Um dos profetas. E vai Jesus, vira-se para eles e diz assim: e quem dizem vós quem eu sou? E vai então Pedro respondeu desta maneira. Mateus capítulo 16, versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repare as palavras de Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está aqui nos céus. Tu sabes como é que tu és mais perto que eles. Tu sabes como o Pai te revelou a ti quem eu sou. Portanto, se você está aqui e está salvo, não fique orgulhoso porque está salvo. Dê graças a Deus que Deus abriu os seus olhos para ver que Jesus é o seu Salvador. Foi Deus que abriu o seu coração, não é nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só uma pessoa a quem Deus abre os olhos e pode ter fé. Só quando a mente de Deus converte a pessoa é que ela pode compreender a palavra de Deus e produzir frutos do Espírito Santo na sua vida. Irmãos, os cristãos devem estar sempre preparados para anunciar as boas notícias do Evangelho de Cristo para todos. Repare
Reparem que os leprosos compreenderam que não era justo estarem calados. Deus tocou o coração deles. Não estejam calados. Eu dei-vos a comida, agora vou anunciar aos outros que Deus deu. Eu dei a comida. O mundo em que nós vivemos está cheio de fome, irmãos. E não estou referindo à fome física. Estou referindo à fome espiritual. E não é justo nem agradável que nós, conhecendo a verdade, que Jesus é o pão da vida, e sacia a nossa alma e nos salva dos nossos pecados, e nos dá a vida eterna. Não é agradável, não é justo que nós estejamos calados e não divisamos a nossa família, os nossos amigos e as pessoas à nossa volta que precisam de Cristo na sua vida. Não é justo que a gente esteja calados. Reparem que Deus tocou o coração dos leprosos e eles foram à cidade e disseram: achamos a comida. Temos comida. E as pessoas ficaram saciadas com a comida. Outra lição. Deus às vezes usa pessoas que nós nunca pensávamos que Deus ia usar uma pessoa dessas. Quem é que diria que os leprosos é que anunciaram as boas notícias? Ninguém queria dar para eles. Estavam cheios de pentores. Eles davam pedras aos leprosos. Saiam para fora! Saiam aqui para fora! E Deus vai usar os leprosos, que toda a gente não queria nada com eles, para anunciar as boas notícias. Meus irmãos, eu olho para mim próprio e digo: nunca ninguém pensou que ia ser pastor. Ninguém. Vocês não me conhecem, mas quando era jovem não conseguia falar. Estava sempre a gaguejar. Houve um dia que um estudante lá no seminário tomou-me de lado para, pensando que eu estava a dizer uma boa coisa. Eu disse: sabes, Deus dá talentos a nós para podermos ser pastores e tudo isso. Eu compreendi logo a conversa dele. Querendo dizer: estás aqui no seminário por aqui, tu não consegues falar. Eu fui para casa, esfolhei e disse: meu Deus, eu tenho razão. Eu tenho um problema sério. Mas tu chamaste-me para o ministério. Eu sei disso. Ajuda-me. Deus fez um milagre na minha vida, irmãos. E deu-me o poder para poder pregar a palavra de Deus e testificar a sua palavra. E eu sei que falo aqui à frente, porque foi Deus que fez esse milagre. Não fui eu. Foi Deus. Não. Ninguém dá nada para mim. E aqueles que eu vi no seminário, muitos deles, que falavam tão bem, não são nem são pastores, nem são missionários. Deus usa pessoas que a gente nunca pensou que iam ser usadas. A fome física dos milhares de pessoas que estavam naquela cidade é um símbolo da fome espiritual do mundo inteiro. As pessoas que deixam a Deus e começam a dar ídolos, irmãos, espiritualmente estão mortos e têm fome. Eu ontem vim da casa do meu pai, irmãos, e fiquei admirado por as grandes casas que estão sendo feitas aqui da parte do norte do Toronto. Casas riquíssimas. Eu olhei para aquilo tudo e disse: as pessoas estão enchendo a sua vida, não com Deus, mas com as coisas materiais, pensando que isto é que vai dar felicidade. Têm fome, mas não são saciados porque não há procura da comida errada. A única comida que pode satisfazer a nossa alma, sabe quem é? É Jesus Cristo. Ele é o pão da vida.
O próprio Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Deus, na sua grande misericórdia, queridos irmãos, mandou à terra o pão da vida. Isso assim a vossa alma. Jesus Cristo, irmãos, tem satisfeito a minha alma. Tem-me ajudado. Tem-me dado força, paz, alegria no meu coração. Os meus sábios têm consigo com a minha esposa. Aqui estou eu pregando a palavra do Senhor, irmãos, com paz. Agradecendo a vós as vossas orações, mas sabendo que Deus está connosco. É Ele que nos auxilia e nos ajuda no meio das situações que passamos nesta vida. O mundo lá fora, irmãos, quando passa uma tribulação na sua vida, eles ficam completamente caídos, desesperados. Não têm força. Não conseguem dormir. Andam desapontados nas suas vidas. Porque não têm Cristo. Não têm Cristo na sua vida. Estão mortos espiritualmente. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, não ouvem. Têm uma mente, não compreendem. São como este rei Judão, que tinha um profeta tão grande ao seu lado e não cria nas palavras de Deus. Que o capitão ouviu a palavra de Deus e não creu. Um povo que ouviu a palavra de Deus e não seguiu a Deus. E assim este mundo, espero que estão ouvindo pela internet, possam realmente compreender que você precisa olhar para Deus. Ora a Deus que nos abra o seu coração para compreender a mensagem que hoje ouviu. E que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Agora quando eu pedir à Natália ir à frente. Amazing Grace inglês, John Newton, foi criado no lar cristão. E a sua mãe lia para ele a palavra de Deus e o fez decorar livros, versículos da Bíblia e passagens da Bíblia. Mas quando a mãe morreu, ele era jovem, ele desviou-se completamente de Deus e viu uma vida corrupta. A sua mãe ficaria muito triste se disse que o filho vivesse daquela maneira. Eu comecei um trabalho vendendo escravos, e buscar escravos à África para vender na parte aqui da América. Tenho vários anos fazendo isso. Um dia
estava levando escravos no Atlântico, no barco, no grande tempestade. Ele compreendeu. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. O homem esvaziou-se daquele barco, pediu perdão a Deus dos seus pecados e lembrou-se as palavras que sua mãe tinha ensinado e creu com fé que Jesus era o seu Salvador. Chegou a Londres, desviou-se completamente daquele trabalho, foi para um seminário para aprender a palavra de Deus e foi pastor da igreja. Por muitos anos pregou a palavra de Deus na Inglaterra, em Londres. Escreveu este livro que fala: eu era um homem cego, mas Deus abriu os meus olhos. Estava perdido, mas Deus me achou. Tem sido traduzido para milhões de pessoas no mundo inteiro. É a mensagem que acabamos de estudar hoje. A gente um dia estávamos cegos, irmãos. E Deus abriu os nossos olhos. Tínhamos olhos que não viam. Tínhamos ouvidos que não ouviam. Mas agora, graças a Deus, Deus abriu tudo isso. Eu não tenho nenhuma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez de estar aqui juntos, ó Pai, esta manhã, Senhor, domingo. Obrigado, Pai, por tudo que já foi feito aqui, Senhor, todos os ministérios que estiveram aqui a ser feitos esta manhã, Senhor, com o estudo bíblico, os louvores, ó Pai, cantados por nossas irmãs, Senhor, aqui, Senhor, com os dons que tu tens dado, ó Pai. Obrigada pela mensagem, Senhor, e o principal, obrigada por tu ter-nos aberto os olhos, ó Pai, e espiritualmente, ó Pai, que nós te podemos ver, Senhor, e faz com que a gente possa pregar esta mensagem que a gente ouviu hoje, ó Pai, a tua palavra, ó Pai, para que outros olhos também sejam abertos, Pai. Obrigado, Senhor, pela misericórdia, pela compaixão que tu tiveste de nós, Senhor, e por isso vamos ser eternamente gratos por tudo o que tu fizeste e estás fazendo por cada um de nós, Senhor. Continua abençoando a nossa congregação aqui, Senhor, nesta igreja local, ó Pai, que a gente seja luz aqui no meio das trevas, aqui desta cidade, Senhor, que tanto precisa de ouvir a tua palavra. Continua dando saúde ao nosso pastor para que ele possa, domingo após domingo, trazer a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, que a gente sabe que vem direta do teu coração, Senhor. Obrigada mais uma vez. Leva-nos para casa, Senhor, com o teu amor, ó Pai, com a graça do nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, e com a comunhão do teu Santo Espírito, Pai. Não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém.